O clube realmente tropeçou. E não foi apenas um empate. O time perdeu por 2-1 para a Real Sociedade no último domingo, 18 de janeiro de 2026, no estádio Anoeta. Com essa derrota, a vantagem que os catalães tinham na liderança diminuiu drasticamente. Veja a situação atual na La Liga, o tropeço do líder. O Barcelona vinha de uma sequência de 9 vitórias consecutivas, mas sentiu a ausência de Rafinha, poupado por dores na coxa. Os gols, Oyarzabal e o português Gonçalo Guedes marcaram para a Real Sociedade. Marcos Rashford ainda empatou para o Barça, mas não foi suficiente para evitar a terceira derrota da equipe no campeonato. Justificações dadas. 1. A justificação de Hansi Flick. Flick adotou uma postura de azar misturada com críticas implícitas à arbitragem. Os pontos principais foram falta de eficácia e azar. Flick descreveu o jogo como um dos mais azarados da carreira. Ele destacou que a equipa criou muitas oportunidades, o Barça acertou 5 vezes nos ferros e teve 3 golos anulados, mas a bola simplesmente não entrou. Arbitragem. Jesus Gil Manzano, embora tenha dito que não queria gastar energia com o árbitro, Flick concordou com as críticas do capitão Frenkie de Jong sobre a falta de comunicação e as decisões polêmicas do VAR, especialmente nos golos anulados a Yamal e Lewandowski. Erros defensivos. Ele admitiu que a equipa cometeu erros defensivos pontuais que permitiram os golos de Oyarzabal e Gonçalo Guedes, afirmando que precisam de defender melhor. 2. O que dizem os comentadores? A imprensa e os analistas desportivos focaram-se em aspectos táticos e estruturais. Dependência de Rafinha. Muitos comentadores notaram que o Barcelona sofreu sem Rafinha, ausente por lesão. A equipa pareceu menos intensa na pressão e menos vertical. Eficácia versus volume. Os analistas apontaram que, apesar das 24 finalizações, faltou matar o jogo nos momentos de domínio. O fator Anoeta. Foi realçado que o estádio da Real Sociedade é historicamente um campo muito difícil para o Barcelona, onde a pressão alta do adversário costuma expor a linha defensiva alta de Flick. 3. O desgaste físico e as viagens, visão dos adeptos. Observação sobre o que dizem os adeptos toca num ponto que Flick evitou usar como desculpa pública, mas que é real: calendário sufocante. O Barcelona vinha de uma sequência de 11 vitórias consecutivas e muitos jogos de alta intensidade, incluindo a Supertaça na Arábia Saudita. Sobrecarga de viagens. O argumento das viagens ganha força devido à deslocação recente para a Arábia Saudita. Adeptos e alguns setores da imprensa catalã defendem que a equipa perdeu o fôlego necessário para manter a pressão alta durante os 90 minutos, o que explicaria a quebra física na segunda parte, logo após o empate de Marcos Rashford. Futebol é assim. Enquanto Flick culpa o azar e as decisões do VAR, os comentadores focam na ausência de peças-chave e os adeptos apontam o cansaço acumulado de uma época sem pausas. Mesmo assim, o Real Madrid é mestre em cheirar o sangue. A aproximação merengue não é apenas uma questão de pontos na tabela, mas de momentum, gestão de crise. Ao contrário do Barça, o Madrid costuma manter uma frieza institucional mesmo quando joga mal. Eles sabem ganhar por decreto ou por lampejos individuais. A aproximação do Real Madrid. O Real Madrid aproveitou o vacilo do rival. No sábado, 17 de janeiro, o time merengue venceu o Levante por 2-0 no Santiago Bernabéu. Essa vitória foi crucial para dar fôlego ao novo treinador, Álvaro Arbeloa, que assumiu após a saída repentina de Xabi Alonso. Classificação atualizada, Top 2. Primeiro, FC Barcelona. 49-20. Segundo, Real Madrid. 48-20. Nota curiosa, o Barcelona ainda tem um consolo recente sobre o rival. No dia 11 de janeiro, o Barça venceu o Real Madrid por 3-2 na final da Supercopa da Espanha, conquistando o título em Jeddah. A briga pelo título agora está separada por apenas um ponto. O Real Madrid recuperou a confiança e o Barcelona terá que lidar com a pressão de ter o rival na cola. Com base no calendário oficial de janeiro de 2026, a próxima rodada da La Liga, jornada 21, reserva desafios bem diferentes para os dois gigantes. O Barcelona teoricamente tem o caminho mais tranquilo, jogando em casa contra um adversário recém-promovido, enquanto o Real Madrid terá uma visita indigesta a um dos estádios mais difíceis da Espanha. Os detalhes dos confrontos. Próximos jogos. La Liga, rodada 21.
FC Barcelona. Real Oviedo. Estádio Olímpico Luís Companys. 25-01, domingo. Baixa. O Barça joga em casa contra um time da parte inferior da tabela. Real Madrid. Vila Real. Estádio de La Cerâmica. 24-01, sábado. Alta. O submarino amarelo costuma complicar a vida do Real em seus domínios. Análise do caminho mais fácil. Vantagem para o Barcelona. Após a derrota para a Real Sociedade, o Barça tem a chance perfeita de se recuperar. O Real Oviedo é, no papel, um adversário muito mais frágil. Além disso, o Barcelona joga em casa, onde tem sido quase impecável nesta temporada. Obstáculo para o Real Madrid. O time de Arbeloa viaja para enfrentar o Vila Real. Historicamente, o estádio de La Cerâmica é um local onde o Real Madrid perde pontos com frequência. Como a diferença é de apenas um ponto, qualquer empate do Real pode permitir que o Barça abra vantagem novamente. Atenção à Champions League. Vale lembrar que ambos terão jogos no meio da semana pela Champions antes desses confrontos da La Liga. O Real Madrid recebe o Mônaco, 20-01. O Barcelona viaja para enfrentar o Slavia Praha, 21-01. O desgaste dessas viagens europeias pode influenciar o desempenho físico no final de semana. Analisando os dados atualizados de janeiro de 2026, a disputa está acirrada tanto na tabela quanto na artilharia. O Real Madrid tem o goleador máximo. Corrida pela chuteira de ouro, Pichichi. Kylian. Real Madrid. 19 golos. Líder absoluto e já recuperado de dores no joelho. Vedat. Mallorca. 14 golos. A grande surpresa da temporada. Ferran. Barcelona. 11 golos. Vive sua melhor fase no clube sob o comando de Flick. Lewandowski. Barcelona. 10 golos. Continua decisivo, especialmente em bolas paradas. Rashford. Barcelona. 8 golos. Tem sido fundamental vindo da ponta esquerda. Prováveis escalações para a rodada 21. O Barcelona deve ir com força máxima para retomar a confiança, enquanto o Real Madrid de Álvaro Arbeloa ainda lida com um departamento médico movimentado. FC Barcelona vs Real Oviedo, 25-01. Barcelona, 4-3-3 Inaki Penha, Koudé, Garcia, Cubarsí e Balde, Pedri, Dijon e Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres e Lewandowski. Destaque: Rafinha é dúvida após ser poupado contra a Real Sociedade, mas pode aparecer no banco. Real Oviedo deve jogar fechado em um 5-4-1, explorando os contra-ataques de Alemão e o talento do veterano Santi Cazorla. Vila Real vs Real Madrid, 24-01. Real Madrid, 4-3-1-2 Courtois, Lucas Vázquez, Rudiger, Raul Asensio, ou Huijsen, e Fran Garcia, Valverde, Tchouaméni e Bellingham, Arda Güler, Vinícius Júnior e Mbappé. Destaque: o Real sofre com a ausência de Éder Militão e Alexander Arnold, ambos lesionados. A zaga tem sido ponto fraco. Vila Real: o submarino amarelo deve vir com Ayoze Pérez e Gerard Moreno, atacantes que costumam dar muito trabalho à defesa merengue. O fator desgaste. Fique de olho, ambos jogam pela Champions League no meio desta semana. O Real Madrid recebe o Mônaco, menos viagem. O Barcelona viaja até a República Tcheca para enfrentar o Slavia Praha. A verdade é que o futebol não dá descanso. O Barcelona de Hansi Flick, que parecia imparável com 11 vitórias seguidas, agora enfrenta o peso do cansaço, das lesões de peças como Rafinha e da pressão psicológica de ter o seu maior rival a apenas um ponto de distância. Por outro lado, o Real Madrid, mesmo em transição e com uma defesa remendada pelas lesões de Militão e Arnold, mostra a sua mística de sobrevivência, liderado por um Mbappé clínico que não perdoa na cara do golo. A rodada 21 será o teste de fogo. O Barça conseguirá reencontrar o caminho das vitórias contra o Oviedo, ou o desgaste da viagem à Chequia pela Champions vai cobrar o seu preço? E conseguirá o Real Madrid de Arbeloa sobreviver ao inferno do submarino amarelo no estádio de La Cerâmica? A resposta teremos no próximo fim de semana. E com isto chegamos ao fim de mais uma análise profunda da La Liga.
Se gostaste deste resumo e queres ficar por dentro de cada detalhe desta luta épica pelo título de 2026, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever o canal. Muito obrigado a todos por verem este vídeo até ao fim e por acompanharem o canal. A vossa audiência é o que nos move a trazer sempre a melhor informação desportiva. Voltamos na próxima jornada. Até lá, fiquem bem e viva o futebol!